Bom dia, segundo ano. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema muscular ainda. Na aula passada, nós vimos sobre os tipos de músculo, né? Nós vimos que existem 3 tipos, que é o músculo liso, o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco. E a gente vai estudar cada um deles especificadamente, para a gente conhecer. Primeiro, nós vamos estudar sobre o músculo liso. Vocês, quando eu começar a falar sobre os músculos lisos, vocês vão pensar o seguinte: professora, mas isso não é músculo. Sim, é músculo. Nossos órgãos, a parte oca dos nossos órgãos, são consideradas músculos, viu? E esses músculos lisos, eles estão encontrados, por exemplo, no intestino, no útero e no estômago. O músculo liso também está presente nas paredes dos vasos, incluindo artérias e veias, viu? De todo o sistema cardiovascular. Então, pessoal, os nossos músculos não são apenas os músculos estriados, que são os músculos que a gente conhece para que a gente trabalhe na musculação e demais. Os nossos músculos lisos, eles são músculos involuntários, porque eles funcionam naturalmente, sem nenhum comando. Então, por exemplo, a musculatura do nosso estômago, do nosso intestino, do útero, todas elas são músculos, viu? E são um tipo de músculo considerado músculo liso. Na segunda imagem, como vocês podem perceber, nós temos as nossas veias e as nossas artérias. Todas elas também são classificadas como músculo liso. Esse tipo de músculo não estriado, involuntário, quando eu falo que ele é involuntário, é porque ele não precisa de comando para que ele realize o seu trabalho, que são nossos órgãos, né? Eles funcionam naturalmente, e são não estriados porque nossa musculatura estriada precisa das fibras maiores, que no caso são os músculos esqueléticos. Além disso, também se pode encontrar o músculo liso nos olhos, pessoal, essa parte, na parte interna dos nossos olhos, onde age alternando o tamanho da íris e a forma da lente. A pele também contém músculo liso, pessoal, o que permite que o cabelo aumente em resposta a temperaturas, por exemplo, como frio e como medo, quando você sente medo, que é responsável pelo nosso arrepio, né? Aquele arrepio que a gente sente. São os músculos lisos. Fatos importantes sobre a musculatura lisa: localização, paredes de vasos e órgãos, por exemplo, sistema digestivo, sistema respiratório, nosso sistema urinário também é composto por músculo liso, e também o sistema reprodutor, viu? Que aí, no caso, nós temos no sistema digestivo o intestino, no sistema respiratório nós temos aí as nossas veias que trabalham, né? Nós temos o nosso sistema urinário também, e nós temos nosso sistema reprodutor também. E a função: controla o diâmetro dos vasos, movimento do conteúdo de órgãos ocos. Por exemplo, a função do nosso músculo liso é, por exemplo, a movimentação sanguínea dos vasos. Ele que dá o impulsionamento para o sangue nos vasos sanguíneos. E também os movimentos dos órgãos ocos, por exemplo, nosso intestino. Para o nosso intestino funcionar, essa musculatura ela precisa de movimento, né? Só que esses movimentos são todos involuntários. A anatomia: são células pequenas, fusiformes, unidas entre si por junções comunicantes. Então, ela é diferente da musculatura estriada esquelética, porque a musculatura lisa, ela tem células bem pequenas, viu? Não tem aquelas fibras musculares como na musculatura esquelética. Início da contração: alguma contração está sempre presente, mas não pode ser modificada por nervos. Então, pessoal, sempre vai existir a contração desses músculos para que eles possam trabalhar, né? Mas essas contrações, elas não são comandadas por nosso sistema nervoso, como, por exemplo, o movimento que a gente faz para caminhar e demais, né?
A contração é involuntária, lenta, sustentável indefinidamente. Então, quer dizer que os movimentos são lentos e é involuntário, né? A fadiga geralmente não é suscetível à fadiga, ou seja, a nossa musculatura esquelética, por exemplo, quando a gente vai para a musculação, a gente sente fadiga, né? Já a nossa musculatura lisa, não existe fadiga, elas funcionam o tempo todo, né? Não existe nenhuma fonte energética. E nós temos o nosso músculo cardíaco, que é o terceiro tipo de músculo, né? Esse músculo também é de contração involuntária, porque não precisa de comandos nervosos para que ele realize esse movimento. Ele naturalmente realiza sozinho os movimentos. Esse tecido ocorre apenas no coração. Então, pessoal, nosso músculo cardíaco, ele é apenas o músculo do coração. Como vocês podem ver aí na imagem, eles deram um zoomzinho aí no coração. Você observa que a musculatura é totalmente diferente, tanto da lisa quanto da estriada esquelética. A musculatura totalmente diferente. E ela exige uma contração independente da vontade do indivíduo, a contração involuntária. O nosso coração bate sem que haja nenhum tipo de necessidade de comando. O músculo cardíaco está em contração vigorosa e rítmica, ou seja, o tempo todo ele trabalha numa ritmicidade só, né? E não necessita de nenhum comando. As células musculares cardíacas são capazes de autoestimulação, não depende de um estímulo nervoso para iniciar a contração. Como vocês podem ver aí na imagem acima, aí é o tecido muscular cardíaco, é totalmente diferente dos nossos músculos, né? O músculo cardíaco, ele é único. As contrações rítmicas do coração são geradas e conduzidas por uma rede de células musculares cardíacas modificadas que se localizam logo abaixo do endocárdio, tecido que reveste internamente o coração. Então, endocárdio, pessoal, é a parte interna que reveste o coração, né? E nós temos o coração como sendo o nosso único músculo cardíaco. Então, pessoal, por hoje é só. Um beijo no coração e até a próxima aula.